Bem, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que requer um pouco de atenção. Porém, é um assunto leve também, simples. E principalmente, ele é bem objetivo. Embora nós nunca tenhamos a concepção de que aquilo tem esse nome em língua portuguesa. Nós vamos falar hoje de aposto e vocativo. Aposto e vocativo. Você já escutou isso, não já? Já, nas suas aulas, você já escutou esse tema. Aposto e vocativo. São dois termos que pertencem à oração, certo? Aparecem na oração, mas um é totalmente independente. Ele é isolado da oração, que é o vocativo. Já o aposto faz parte da oração. Ele é elemento integrante da oração. Então, vamos lá? Vamos lá entender o que é aposto e vocativo, tá certo? Ora, aí nosso questionamento. O que é aposto? O que é vocativo? Mas agora você vai tirar dúvida. Agora você vai ficar antenado aí e vai saber. Bem, vamos lá para a definição do que é aposto e o que é vocativo. Primeiro, vamos para o aposto. Ora, aposto é uma palavra ou expressão que exerce algum tipo de relação com o substantivo ou pronome de uma oração. Não entendi, vamos entender. O aposto é um termo que vai se referir a um outro já mencionado, certo? Em alguns casos, que depois vocês vão perceber isso, depois vocês vão estudar isso com mais detalhes lá no ensino médio, mas por enquanto aqui vocês vão lembrar só o aposto simples, que é aquele aposto que vai falar. É um termo que vai falar de algo que já foi citado. Isso é um aposto. Por esse mesmo motivo, ele sempre vem isolado. Isolado, sim. Aquele assunto de pontuação. Pontuação é importante nesse aspecto do aposto, porque o aposto é um termo que, embora dentro da oração, dentro da frase, ele vai se remeter, ele vai se referir a um elemento anterior. Há, em alguns casos, o aposto que ele é anterior ao substantivo ou ao pronome, que eu disse a vocês, depois vocês estudariam isso lá no ensino médio. Porém, aqui nós vamos falar do aposto posposto, ou seja, aquele que vem depois, ok? Então, geralmente a pausa entre um termo e outro vem separado dos demais termos da oração através de vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão. Você já lembrando aí, ó, agora, aquelas aulas de pontuação, na hora que você está fazendo a sua produção textual, e aí você vem lembrando de pontuação, os dois pontos, a vírgula, o ponto e vírgula, o travessão. Então, vamos lá lembrando mesmo, porque o aposto vai necessitar disso. Gente, o aposto. Como assim? Todas as vezes que eu falar de um aposto, eu tenho que isolar. É por isso que eu acabei de dizer a vocês. Aposto é um termo que, dentro da oração, ele vai se referir a um elemento anterior. A um elemento anterior. Então, ele, para se referir a esse elemento anterior, ele deve vir isolado. Isolado através de vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, num caso mais extremo, certo? Quando ele termina a oração, pode aparecer, mas eu posso usar parênteses? Posso, tranquilamente. Eu posso usar travessões? Brilhantemente, pode, que muita gente confunde, certo? Vamos continuar. Ora, vejamos alguns exemplos. Vamos lá, alguns exemplos? Para percebermos o que é o aposto, que nós fazemos e às vezes nem temos a noção de que é um aposto. A primeira oração, vamos lá, olha aqui. Nós temos: Mafalda foi ao supermercado e comprou tudo: arroz, óleo, carne e leite. Rica não, né? Com essa disparada dos preços, Mafalda é super rica, né? Comprando arroz, óleo, carne e leite. Então, onde é que está o aposto? Veja: arroz, óleo, carne e leite. E esse aposto foi isolado como? Foi
marcado através de quê? Vejamos bem. Mafalda foi ao supermercado e comprou tudo. Eu poderia ter terminado a oração nesse aspecto. Pronto. Mafalda é o sujeito, foi é o verbo, intransitivo, que nós já falamos aqui, ao supermercado é um disjunto adverbial. Na segunda oração, comprou, sujeito é oculto, que é Mafalda, comprou é verbo transitivo direto e tudo o objeto direto. Eu poderia ter dito isso, mas eu quis especificar, eu quis esclarecer o que era esse tudo. Essa é a função do aposto. Esclarecer o que é o termo anterior. Esclarecer, certo? Então, tudo. E aí eu fui especificar o que era tudo. Arroz, óleo, carne e leite. Então, isso é o aposto. E está em vermelho aqui, para que você perceba. Não é fácil entender o aposto? O aposto, nesse aposto aí, é enumerativo. Por quê? Eu fui enumerando os elementos. Então, isso é um aposto. O aposto é o termo que serve para explicar, esclarecer um termo anterior. Segunda oração, vamos lá. Adriano, meu amigo de décadas, mora em Mangabeira. A oração é simplesmente essa. Adriano mora em Mangabeira. Mas eu quis esclarecer, eu quis especificar, eu quis dar um elemento mais para esclarecer, para deixar mais claro. Então fiz assim, Adriano, vírgula. Meu amigo de décadas, vírgula. Então, isso é o aposto. Este caso, um aposto explicativo. O anterior era um aposto enumerativo. Esse é um aposto explicativo. Então, por que isso é um aposto? Porque está explicando quem é Adriano. Poderia ser qualquer Adriano. E nós usamos isso tão frequentemente na língua. Quando você está em casa conversando, e agora em casa principalmente, né? Você conversando com seus pais, com seus familiares, você faz tantas vezes isso, faz um aposto. Agora, tem que lembrar o quê? Que quando for fazer a sua produção textual, a sua escrita, o seu gênero textual, na hora que você esclarecer um termo anterior, você tem que isolar através de um marcador de pontuação, que podem ser o quê? No caso, as vírgulas. No caso, um travessão. E aqui, nesse outro exemplo, veja. Eni, a professora de português, explicou os quadrinhos. Pronto. Eni, eu poderia ter usado, aí nesse caso eu usei parênteses. Mas eu poderia ter usado travessões. Eni, travessão. A professora de português, travessão. Lembrando que o travessão tem a mesma função de parênteses. Porque eu coloquei bem claro aqui, no plural. Porque você não usa só um parêntese, você usa parênteses, os dois. Então, Eni, eu usei parêntese para separar esse aposto. Eu poderia ter isolado através de travessão, ou o mais comum, vírgula. Então, isso é a função de um aposto. Explicar um elemento anteriormente citado. Não é simples? Simples, simples assim. Você está entendendo aí, porque está bem simplesinho hoje. Então, aqui nós temos os tipos de aposto. Está bem pequenininho, mas dá para ler. É aquilo que eu já tinha dito a vocês. O aposto ele pode ser explicativo, foi aquele que eu disse a vocês. Quando eu disse Adriano, meu amigo de décadas, ora, um aposto explicando quem é Adriano. É explicativo. Pode ser especificador. A cidade de João Pessoa está especificando quem é a cidade, certo? Ele pode ser também enumerador, enumerativo, foi aquilo que eu disse a vocês. Mafalda foi ao supermercado e comprou tudo. Aí foi citando. Hoje Mafalda compraria acelga, alface, rúcula, certo? Porque ela não compraria o que eu disse, né? Arroz, leite, carne e óleo. Ela não compraria isso, que ela é fitness. Então, hoje só compraria rúcula. Isso era uma aposta, porque eu estaria explicando o que era tudo, certo? Mas aí deu um branco agora, Condado. E se eu dissesse assim, Mafalda foi ao supermercado e comprou rúcula, alface, acelga e tomate. Isso é um aposto? Não. Porque não está explicando o termo anterior, está só enumerando os termos que ela comprou.
Só é aposto se explicar o termo anterior. Eu não gosto de ninguém. 2 pontos. Aí eu vou explicar. Paulo, Pedro, Antônio, Mala, certo? Ângelo. Aí eu estou explicando quem é esse ninguém que eu estou especificando. Eu não gosto de ninguém. 2 pontos. André. Então, isso é um aposto, porque está explicando o termo anterior. Veja como é simples aposto. Mas é preciso que você tenha atenção, tá certo? E o aposto resumitivo. Eu fui à feira e comprei banana, laranja, carne, óleo, tudo. Então, esse tudo está resumindo o que eu já tinha dito anteriormente. É ao contrário daqueles enumerativo, daquele que eu vou enumerando, tá certo? Entendeu? Não? Então vamos repetir. Enumerativo é quando eu digo assim: a garota foi à escola e reconheceu todos. Maria, Antônia, Luciana. Isso é enumerativo, que eu estou enumerando. Eu disse todos, e aí eu fui enumerando. Mas o resumitivo é Antônia, Maria, Pedro, Sandra, Daniele, todos. Aí vou resumir agora o que eu já tinha dito antes. É o contrário do enumerativo. Ficou mais claro agora? Certo, muito bem. E o vocativo? O aposto eu entendi. E o vocativo? O que é o vocativo? Vamos lá entender agora o que é vocativo, tá certo? O vocativo é um termo independente. Aquilo que eu tinha dito a vocês. É um termo independente que não pertence nem ao sujeito, nem à oração, nem ao predicado, nem ao verbo, nem a ninguém. Ele é um termo independente. E lembre-se, dia desses, eu fui questionado por alguém que estava escrevendo, dizendo: toda vez que eu digo bom dia, e digo o nome da pessoa, eu tenho que usar vírgula? Tem. Por quê? Porque é o vocativo que você vai usar. O que é o vocativo? É o chamamento. É quem você chama. Então, se eu digo assim, Aline, vírgula, tem que ser isolado por vírgula. Se eu digo bom dia, Pedro, então, bom dia, vírgula, Pedro. Porque Pedro é o vocativo. E o vocativo ele tem que ser marcado na oração. Ele é um termo isolado. Ele não pertence à oração. Então, ele tem que ser isolado por vírgulas. Então, veja bem, por vírgula, aliás. Então, aí, é um chamamento, é uma invocação, é um apelo usado no discurso direto. E aí nós temos a oportunidade de lembrar o que é discurso direto e indireto. O discurso direto é quando a personagem fala, quando a pessoa que está falando, certo? O protagonista que está falando, ele é permitida a fala dele na hora do discurso, na hora da produção textual. E geralmente você lembra que a professora mandava colocar um travessão. Então, se eu digo, Pedro, professor de educação física, disse para mim, 2 pontos. Então, professor de educação física é o aposto, lembro, né? Porque eu estou explicando quem é Pedro. Disse para mim. Condado, vírgula, agora é o vocativo. Ó. Condado, vamos fazer uns aulões? Eu disse, vamos. Então, ó, ora, isso é discurso direto porque eu disse o que Pedro tinha dito e eu falei no discurso, na redação, na produção textual. E não esquecer, vocativo é um termo isolado. Ele não pertence sintaticamente à oração, mas ele faz parte da oração, do contexto, da frase em si, certo? Porém, ele tem que ser isolado através de vírgula, ok? Vejamos aí, olha, essa charge, nós temos, o senhor vai acabar com o trabalho escravo? Vejam bem, percebam a sagacidade do criador dessa charge. Ora bem, gente, olha bem mesmo. Olha. O trabalhador lá, arando, cultivando a terra, pergunta para o político: o senhor vai acabar com o trabalho escravo? E aí ele usa a mesma frase: vou acabar com o trabalho escravo. Olha a vírgula. Olha o escravo isolado da oração. E nesse caso ele é o quê? Vocativo, muito bem. É isso mesmo. Ele é o vocativo. E ele deve ser isolado da frase, da oração. Não é fácil? O aposto é um termo que vai explicar o termo anterior.
Já o vocativo é aqui, ó. Vou acabar com o trabalho, escravo. Se eu não tivesse usado essa vírgula aí, o trabalho seria escravo. Mas aí não, eu chamei escravo. Eu chamei o homem, o senhor que estava lá preparando a terra, de escravo. Vejam. Olha a outra. É bem rapidinho aí, ó. Olha. Cuidado com os pés, Cascão. E aí Cascão diz, tá bem, mãe. Ele vai entrando, ao invés de sujar o piso com os pés, ele suja com as mãos. Então, mãe. Mãe é o vocativo. Não é simples, não é prático. Vocativo, isolado, por vírgula, é o chamamento. E o aposto, uma explicação de um termo anterior. Simples assim. Pronto. Simples e fácil de aprender. Tá, gente? Até a próxima, hein? Tchau!